E aí, pessoal, voltamos. Agora eu vou apresentar para vocês o Johnson. E ele vai falar para a gente sobre SharePoint. Johnson já está aqui. Oi, Johnson, tudo bom? Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal. Bem, e vocês? Tudo certinho. Então, eu vou deixar você à vontade. Boa palestra. Combinado, obrigado, viu? Imagina. Assim que compartilhar a tela, é só me avisar. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço aí aos que tiveram paciência para aguardar a minha vez, né? Espero que todos tenham almoçado e que tenham curtido bastante as sessões do período da manhã. Alguns na comunidade técnica já me conhecem. Eu sou o Johnson, eu estou aí ativo em diversos grupos do WhatsApp, Telegram, LinkedIn principalmente. E eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação básica, mais conceitual, a respeito do SharePoint Online. Não vou entrar muito no detalhe do uso da ferramenta para a produtividade, para não invadir o tema da palestra da MVP Thaís Mafra, que também vai fazer uma apresentação parecida, porém a dela vai ser mais focada em mão na massa. E essa ideia aqui que eu tenho para vocês é mais mostrar o que é o SharePoint e também dar uma visão geral sobre a ferramenta, e depois, na demonstração prática, eu vou focar principalmente nas configurações de sites a nível de administração da plataforma, pois eu tenho muitos amigos da área de TI que me perguntam, né, existe uma forma correta de trabalhar com o SharePoint? Sim ou não? Depende da tua necessidade de negócio. Então, nós vamos mostrar para vocês como essa ferramenta pode lhe ser útil no dia a dia para a gestão eletrônica de documentos, principalmente, entre outras finalidades. Eu só jogar o chat aqui na minha outra tela, porque eu preciso ver o que vocês estão falando. Legal, então, essa minha palestra de hoje é focada na trilha do SharePoint. Além dessa palestra, teremos aí, no decorrer dos próximos dias de evento, palestra do Douglas Romão, que é outro MVP muito bom em SharePoint, palestra da Thaís, que eu já comentei anteriormente, entre diversos outros especialistas na plataforma do Microsoft 365. E vocês vão curtir bastante, porque iremos, ao longo desse evento, abordar cada uma das funcionalidades e ferramentas do Office 365, de modo que você possa melhorar a sua produtividade aí no seu dia a dia de trabalho com a ferramenta em questão. Bom, então, vamos aqui iniciar a nossa apresentação, tá? A ideia desse nosso bate-papo aqui hoje é mostrar para vocês como que funciona o SharePoint Online, como que surgiu. Muitos já conheciam aí, sem querer revelar a idade, né, o SharePoint Server, que era uma versão de servidor muito utilizada há uns 10 anos atrás, ou um pouco menos, em algumas empresas que precisavam de uma gestão mais centralizada ou internamente, né, da ferramenta, que é a versão on-premises dele, mas agora com a adoção de produtividade online pelo Microsoft 365, nós queremos que vocês levem os seus dados para a nuvem, porém de forma segura, né? Então vamos mostrar como criar equipes, como trabalhar com bibliotecas de documentos, definir algumas configurações de segurança, né? E vamos para a apresentação, que é o que de fato lhes trouxe até aqui. Então, apenas uma agenda rápida aí, né? Eu vou dividir em alguns tópicos essa apresentação. Nós teremos ali a parte da explicação teórica do que é o SharePoint, a parte teórica também de como funciona o trabalho em equipe, uma introdução sobre o primeiro uso, o acesso inicial na ferramenta e depois ferramentas de autoaprendizagem, pois eu sei que uma hora de apresentação não vai ser suficiente para lhes mostrar todas as possibilidades que a ferramenta tem. Legal? Então, começando ali sobre o que é o SharePoint Online, eu não vou ler todo esse textão que está na tela. Quem quiser tirar print para ler com calma depois fica à vontade, tá? Então, assim, o SharePoint Online, ele é a versão em nuvem do antigo SharePoint Server. Então, as empresas, ao invés de fazerem toda aquela instalação complexa que faziam antigamente, né, em configurar um servidor local, colocar no domínio da empresa, na rede interna, implantar o serviço, licenciamento que era complexo antigamente, né, ficou muito mais simplificado quando a gente pensa no uso do SharePoint como uma ferramenta de intranet e gestão eletrônica de documentos na nuvem.
pois qualquer empresa de pequeno, médio ou grande porte consegue facilmente implementar essa ferramenta por meio de uma assinatura do Office 365, que é um custo baixíssimo por usuário mês. Eu até brinco com alguns colegas e clientes, né, dizendo que o Office 365 é tão barato que dá para comparar com o custo de um cafezinho por colaborador dia nas empresas. E não é o café da padaria gourmet, é o café da padaria da esquina do seu bairro, da rua que você mora. Então, o SharePoint permite que as pessoas compartilhem documentos por meio de bibliotecas de documentos online muito parecidas com o OneDrive, por exemplo, visualmente falando, mas a diferença é que o SharePoint é mais voltado para uso coletivo, uso entre equipes. Então, eu vejo muitas empresas no mercado, principalmente as pequenas e médias, ainda mais com o advento da pandemia, né, do ano passado para cá, procuraram migrar os seus servidores de arquivos das suas redes internas, mesmo que não tenham feito a migração completa. Algumas fizeram aí a migração de apenas alguns compartilhamentos de rede, algumas bibliotecas de documentos para a nuvem, por meio do SharePoint Online, visando disponibilizar o acesso remoto e seguro aos documentos de trabalho. Então, isso facilita muito a organização do trabalho remoto, porque os colaboradores poderão acessar o SharePoint Online por meio de qualquer dispositivo, seja um celular com aplicativo do SharePoint, seja um computador com acesso via web no navegador de internet, ou até mesmo o sincronismo das bibliotecas de documentos do SharePoint numa pasta no seu explorador de arquivos do Windows, utilizando o OneDrive como um aplicativo cliente que vai sincronizar essas pastas, tá bom? Bom, e aí, a pergunta que sempre vem à cabeça. Legal, eu já sei o que é o SharePoint, tenho uma ideia inicial de como que ele funciona, mas como eu vou utilizá-lo na prática? Como vai ser esse meu trabalho, né? Eu vou simplesmente utilizar a ferramenta para compartilhar conteúdo de forma muito simplificada entre meus colegas de trabalho. Então, nós podemos criar sites de equipes baseados em projetos, ou em departamentos, setores, ou trabalhos específicos, de forma que você centralize a informação e consiga facilmente compartilhar notícias da empresa, já que o SharePoint tem uma web parte de publicação de notícias. Então, isso ajuda muito o pessoal de endomarketing, o pessoal de RH, porque eles podem levar a informação a toda a organização, principalmente para quem tem uma conta de e-mail e um usuário licenciado no Office 365, numa licença que permita o uso do SharePoint, claro, para poder, ao invés de disparar um e-mail com comunicado para todo mundo, simplesmente publicar a notícia e, de repente, se for o caso e quiserem mandar um e-mail para um grupo de distribuição, tudo bem, mas que enviem puxando esse colaborador para o link da publicação da notícia no seu portal, porque isso gera uma centralização da informação e permite que todos consigam, de repente, colaborar naquela ferramenta, fazer comentários sobre aquela publicação. E então, a atividade de uso diária do teu colaborador nessa ferramenta vai ser simplesmente acessar o portal do Office 365, ele vai entrar com a conta de e-mail ou login e senha que a TI disponibilizou para ele na plataforma da Microsoft, e depois você vai ver aí uma série de aplicações do Office 365, né? Vai ter um botão lá do SharePoint Online. E é nesse botão que você vai, ao clicar ali, visualizar as notícias publicadas recentemente. Você vai ver as novidades, vai conseguir ver sites que você talvez tenha permissão de acesso, como sites sugeridos, ou sites que você tenha visitado recentemente, além dos sites que você marcou com a estrelinha para seguir e ver novidades daquele site de equipe no seu painel. Bom, e aí o SharePoint também ajuda muito na indexação e descoberta de documentos e pessoas, arquivos, enfim, informações na sua intranet. Porque ele tem a caixa de pesquisa que você consegue digitar o termo que lhe interessa e facilmente você vai encontrar todos os documentos que estejam publicados nos sites de SharePoint que você tem acesso e que tenham correlação com o termo que você pesquisou ali naquela caixa.
Além disso, as notícias do SharePoint Online possibilitam ali, seja pela página inicial, ter uma visão das notícias recentes, ou você pode entrar no site que você deseja visualizar se tem alguma publicação nova e procurar pela webpart que tem as notícias publicadas pelo seu time, tá? Outro ponto que eu gosto muito do SharePoint é que ele facilita tudo em todos os sentidos, independente da forma que você está utilizando. Seja com sites de equipes ou sites de projetos, enfim, ele se adapta à forma pela qual você trabalha. E você consegue visualizar até mesmo os arquivos nos quais os membros da sua equipe estão trabalhando recentemente. Estou acompanhando o chat aqui, por isso que de vez em quando eu olho para o lado. Boa tarde aí para quem entrou. Olha o Thiago aí, minha referência. Camila, minha esposa. Chicão, meu parceiro, que manja muito de segurança do 365. Obrigado pelo acompanhamento e pela apreciação do evento a todos. Bom, então a colaboração do SharePoint Online é também simplificada a ponto de você simplesmente entrar no link de documentos dele, lá no site de equipe que você for utilizar, e você consegue ter o botão para criar novos documentos do Word, do Excel, do PowerPoint. Você consegue também selecionar documentos já pré-existentes na sua biblioteca e fazer a abertura daquele documento, seja na versão online do editor que for daquele documento, se for um arquivo de texto, você vai abrir no Word Online ou no Word instalado no seu PC, se você tiver uma licença do pacote Office instalado aí. Ou você pode simplesmente sincronizar aquela biblioteca de documentos para fazer aquela pasta aparecer no seu explorador de arquivos do Windows. Ou então, você pode, quem sabe até baixar uma cópia do documento, editar offline e publicar de volta, coisa que eu não sou muito fã. Eu sou mais adepto à edição online ou sincronizada, porque todas as alterações vão ser publicadas lá no histórico de versão do documento que você estiver editando, usando a ferramenta diretamente pelo portal ou sincronizada pelo seu PC. Além disso, o SharePoint facilita muito o compartilhamento de documentos, porque com poucos cliques você consegue selecionar um arquivo, clicar no botão compartilhar, escolher o nível de permissão daquele compartilhamento, se vai ser um link público em que qualquer pessoa que tiver acesso àquele link vai poder usar o documento em questão, ou se vai ser um link de um documento que só possa ser usado por pessoas internamente na sua organização. E o administrador do Office 365 consegue limitar esse compartilhamento externo. Por exemplo, ele consegue definir que novos links de compartilhamentos só serão criados para quem é da empresa ou para quem é convidado existente ou novo, e não permitir a criação de links públicos. Ou eu posso individualmente, num determinado site de equipe, definir a permissão para que somente proprietários ou gestores daquele site, daquela equipe, possam compartilhar documentos externamente. Isso me ajuda na proteção de informações. Outro ponto que eu gosto bastante no SharePoint é a coautoria de documentos, porque você, de repente, tem um relatório em que você precisa editar, fazer a sua parte, mas tem um colega da sua equipe que também precisa fazer a parte dele. Antigamente, quando esse arquivo estava preso lá, estava armazenado num compartilhamento local na sua rede, uma pessoa abria o documento e a segunda que fizesse a abertura daquele mesmo documento ficava presa com a versão somente leitura, porque tinha que esperar o primeiro colega fechar o documento em questão. No SharePoint isso mudou muito, porque no SharePoint, usando a coautoria do documento, e estando você com um Office mais recente, preferencialmente licenciado por algum plano do Microsoft 365 e que possua o direito de instalação do Office na máquina, ou mesmo usando a edição online, essas duas mesmas pessoas poderão trabalhar simultaneamente naquele documento, cada um vendo quem é o colega que também está conectado no arquivo, fazendo a edição dele, ou mesmo em que célula, se for uma planilha de Excel, que o seu colega está trabalhando, visando não permitir que um atrapalhe o outro, né? Então, cada um vai concluir seu trabalho sem aquela velha desculpa de que você não podia fazer sua parte porque o seu colega estava com o arquivo preso fazendo a parte dele. E aí,
Um outro ponto interessante é que a apresentação teórica é bem curta. Então, vamos brincar um pouquinho na prática. Novamente, não vou explorar a fundo as funcionalidades de produtividade do SharePoint, para não cobrir o tema que vai ser comentado e demonstrado pela Thaís, mas eu vou pelo menos mostrar o visual do SharePoint e depois eu vou focar nas configurações de administração do painel, que é mais para a turma da TI, que precisa muito observar bem esse ponto para garantir a proteção dos dados, tá bom? Legal. O Sérgio fez uma pergunta aqui. Ele comentou se poderia criar uma biblioteca de perguntas no SharePoint. Tipo um fórum, Sérgio? Porque assim, algumas pessoas costumam aproveitar o SharePoint para publicar uma web part do Microsoft Forms, e no Forms eles colocam essas perguntas, que ao serem respondidas vão enviar uma notificação para o proprietário daquele formulário ou para quem você configurar o formulário em questão, tá? Ou você pode usar, quem sabe, as listas do SharePoint ou fazer um bem bolado, criar um aplicativo do Power Apps com as perguntas num formulário que, ao serem respondidas, vão ser gravadas as informações numa lista do SharePoint e depois você vê como vai fazer com essa lista, se vai automatizar para enviar notificações automaticamente para um gestor daquelas respostas ou não. Então, tem diferentes formas de uso para essa finalidade sua aí, tá? Então, vou só jogar o meu navegador aqui na tela, só um minutinho. Nossa, eu tô com tanta coisa aberta. Achei. Só ajustar a resolução aqui, talvez fique um pouco pequena para vocês, porque eu quero manter a legenda aparecendo ali embaixo, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu só marcar para ocultar o meu menu iniciar, para ele não ficar atrapalhando ali. De ocultar automaticamente barra de tarefas. Vamos ver se vai. Foi. Maravilha, pessoal. Então, eu vou acessar aqui o portal.office.com. E aqui no portal do Office, você vai autenticar com o seu login e senha da empresa, né, que eu já estava conectado com o meu usuário da Tech Johnson, uma empresa bilionária aí, que está faturando milhões. Brincadeira. E aqui no meu usuário, dependendo da licença que eu tiver atribuída ao meu login do Office 365, eu vou ver aqui os aplicativos do Office Online disponíveis no meu usuário, né? Então, eu estou com uma licença aqui que tem o direito de instalação do pacote Office no PC, eu tenho acesso ao Word, Excel, PowerPoint Online, tenho acesso ao meu e-mail, meu OneDrive e o meu SharePoint aqui. Vou clicar ali no ícone do SharePoint, autenticar com a minha conta aqui de novo. E aí, onde que eu vim parar? Eu vim parar aqui na parte de notícias de sites. Então, eu tenho aqui duas notícias recentes. Ó. Tem uma notícia que foi publicada no site de aprendizagem do Microsoft 365, que eu criei recentemente, foi há 2 horas atrás. E eu tinha feito uma outra publicação ontem, né? Ontem à noite. Eu tenho aqui os sites que eu marquei com a estrelinha para seguir, então eu tenho minha intranet, tenho um site ali de um projeto chamado Programa Pare, tenho um site de teste e posso clicar em ver tudo para visualizar os outros sites no qual eu tenho acesso. E tenho aqui sites recentes, né? Recentemente eu mexi no site do desenvolvimento, mexi no site do SharePoint do grupo da CJC Web, que é um site que eu criei dedicado para minha esposa trabalhar com os documentos dela na nuvem do SharePoint. E tenho aqui também o site Tech Johnson, que é o meu geral, além da publicação de links em destaque. Então, peguei alguns links ali de alguns sites e coloquei como destaque, porque quem for acessar o aplicativo do SharePoint via web, ou até mesmo utilizar o SharePoint no celular, no aplicativo, no smartphone, você vai conseguir fazer com que esses links apareçam com mais facilidade para quem tiver em dispositivo móvel, porque as pessoas não costumam memorizar o endereço web dos sites que elas utilizam, né? Então, se eu quiser criar um novo site de equipe no SharePoint, geralmente eu vou começar pelo botão ali chamado Criar Site. E é nesse botão
que eu vou escolher duas opções. Eu posso criar um site de equipe, em que eu vou utilizar para finalidade de compartilhamento de documentos, conversas entre as equipes, e a publicação de eventos, notícias, gerenciamento de tarefas. Essa criação de site de equipe vai me gerar um grupo do Microsoft 365, e esse grupo ele tem integração com serviços de e-mail do grupo, com serviços de armazenamento de arquivos no SharePoint. Você pode fazer com que esse grupo tenha uma equipe do Teams para vocês trabalharem online, né? E facilitar a comunicação dessa equipe também. Ou, se a sua intenção for criar uma intranet, você vai criar um site de comunicação. Então, eu vou simular as duas possibilidades. Vou criar primeiro aqui um site de equipe. Então, eu quero criar aqui um site chamado, deixa eu pensar aqui, Microsoft 365 teste, exemplo. Ou se eu fosse criar para um departamento, eu vou criar aqui o site para o meu departamento contábil, melhor. Essa criação de site, ele vai validar se o nome do site está disponível, se o endereço de e-mail do grupo contábil@techjohnson.com.br, no meu caso, está disponível também, e ele vai me gerar o endereço do site, que vai ser o nome da minha empresa.sharepoint.com/sites/nome do site que eu estou criando. Eu posso colocar uma descrição para esse site, eu posso criar ali, definir um nível de privacidade, exemplo, se é para um departamento específico, eu vou ter que criar esse site como privado, não vou criá-lo como público, porque eu não quero que qualquer pessoa da organização acesse o site do departamento em questão. Então, eu quero definir que somente os membros daquele departamento, daquele site vão acessar o conteúdo que for publicado ali. Então, eu escolho o idioma, venho aqui, vou colocar o idioma português Brasil e avanço. E é nessa parte que eu escolho quem que eu vou adicionar. Então, eu posso adicionar outros proprietários do site. Eu que estou fazendo essa criação, já entrarei como proprietário e posso colocar aqui o Lucas, por exemplo, como como outro proprietário, porque o Lucas ele é analista de suporte aqui da equipe e vai me ajudar no gerenciamento desses sites. E aqui eu adiciono os membros. Quem são as pessoas da equipe que vão acessar o contábil? Digamos que eu fizesse parte do departamento contábil. Eu iria colocar o meu usuário. Camila também faz parte do departamento contábil. Vou colocar a Camila ali. E aí eu concluo essa criação e ele vai fazer a adição desses usuários aqui no painel. Então, para um site de equipe do SharePoint, essa vai ser a exibição inicial, tá? Vocês vão visualizar o botão aqui para criar uma nova lista, que o Renato Romão está aqui com a gente. Ele provavelmente vai fazer alguma apresentação que ele vai comentar sobre a funcionalidade das listas do SharePoint. Ele que utiliza muito para publicação de aplicações com Power Apps, automação de tarefas com Power Automate, para quem viu a palestra anterior, a lista do SharePoint é muito útil nesse sentido. Nós podemos criar bibliotecas de documentos. Então, todo site vai ter uma biblioteca de documento padrão aqui do site, tá? Mas eu poderia fazer uma criação de uma nova biblioteca separada além dessa padrão. Ou eu poderia criar uma página personalizável, uma postagem de notícias, um link para uma notícia externa, um aplicativo com Power Apps e assim por diante. E aqui eu vejo que esse site foi criado como um grupo privado, tá aqui o endereço dele, ó. Ele foi criado lá como o meu locatário.sharepoint.com/sites/contábil e ele vai me dar aqui, no primeiro acesso, as etapas. Então, eu posso aplicar um modelo a um site, eu posso convidar outros membros para colaborar aqui, eu posso carregar um arquivo na biblioteca de documentos, publicar uma notícia, ou até mesmo fazer a integração de uma equipe do Teams para facilitar a comunicação por meio de chat em tempo real, reuniões de equipe entre os colaboradores do meu time. Também não vou entrar nesse tema, porque a Thaís vai mostrar quão poderosa é essa integração do SharePoint com Teams e assim por diante. E aí, como eu comentei que a biblioteca de documentos é muito parecida com o OneDrive, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a biblioteca de documentos ela realmente tem um visual muito simplificado. Eu vou até abrir o meu OneDrive para efeito de comparação somente, tá? Aqui é o meu OneDrive particular, meus arquivos, ó. Eu tenho o botão
criar nova pasta, documentos, Word, Excel, PowerPoint, carregar arquivos individualmente, pastas, ou sincronizar essa minha pasta de meus arquivos com o aplicativo cliente do meu OneDrive na minha máquina. A biblioteca de documentos do SharePoint é muito parecida. Eu estou lá em documentos, tem ali as mesmas opções, tanto de criação de novos arquivos e pastas, quanto de carregamento de arquivos. Por exemplo, se eu quiser subir um documento aqui, pegar ali, pegar esse meu modelo de apresentação, vou jogar também esse documento do Word e esse PDF aqui. Já já ele vai iniciar aqui o carregamento desses 3 itens e o upload dessas informações para lá, tá? É muito rápido, muito simples, depende, claro, do desempenho do meu link de internet, mas ele mostra ali, ó, em tempo real, qual foi a alteração do arquivo, quem que modificou. E aí, se eu pegar um documento aqui e fazer a edição dele, eu só cliquei no documento e ele abriu na versão do Word Online, tá? Na versão web. Mas eu poderia entrar aqui no modo de edição, ou somente revisão, ou somente leitura, enfim. Ou fazer as alterações aqui, nesse documento, e depois ele seria salvo automaticamente. Exemplo, vou colocar aqui. As alterações vão sendo salvas automaticamente. Se eu clicar ali, eu posso renomear o arquivo. Eu vejo em que local que ele está salvo. Histórico de versões, ó. Se eu clicar em histórico de alterações, ele mostra que eu estou na versão atual. Se eu fizer outras alterações nesse documento, ele vai gerar um novo histórico de versão aqui. E aí, eu vou simplesmente fechar esse arquivo. Cadê? Aqui, eu posso salvar como, ou se eu fechar essa janela, como ele já está salvo, ele já vai mostrar a alteração no documento logo mais. Sincronização é aqui que você vai fazer, sincronizar essa pasta com seu OneDrive, tá? Entre outras. Mas não vou invadir aqui a palestra da Thaís, porque ela vai fazer uma demonstração prática muito mais dinâmica, muito mais legal para vocês. Agora eu vou chamar a galerinha da TI, pessoal aí que administra o Office 365 nas empresas. Eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção, ou se não puderem assistir até o final pelo fato de estarem ocupados no trabalho, em outra atividade, não tem problema, assista a gravação depois. Que é o seguinte, ali vocês viram como um usuário final criaria um site do SharePoint. E para TI, como que vai funcionar esse processo? Aquele site do SharePoint que eu criei, vai aparecer aqui, ó, lá no menu de grupos, no centro de administração, no admin.microsoft.com, vai ter uma equipe aqui chamada Contábil e que foi criada com, peraí que eu acessei um outro painel, deixa eu só alternar a conta aqui. Vai aparecer lá naquele menu de grupos um outro, lá o grupo chamado Contábil, tá? Que é um grupo de Microsoft 365. E eu vou só fechar e reautenticar aqui. Cadê? Que eu acabei de alterar minha sessão, então eu tenho que entrar novamente. Vou acessar meu admin.microsoft.com. De olho no tempo aqui para não estourar, né? Tem meia hora ainda. E vou autenticar com a minha conta da Tech Johnson. Esse meu usuário ele é administrador do painel, tá? Beleza. Deixa eu só ver se eu caí no ambiente certo. Agora sim. Então eu vou lá em grupos, equipes e grupos. Então eu vou localizar aqui, ó, a equipe contábil. Apareceu ali. Percebam que eu não pus o acento no A do contábil, porque senão esse A com acento seria suprimido na criação do nome do grupo, no e-mail, no endereço do site e assim por diante. Então sempre que eu crio um novo site ou um novo grupo, eu evito usar caracteres especiais no nome de exibição. E esse grupo eu consigo ver aqui, ó, que ele é um grupo que não tem um Teams atrelado, o status do Teams, não tem uma equipe do Teams atrelada, porque eu não fiz a criação dessa equipe. Se eu tivesse criado esse grupo
por dentro do meu Microsoft Teams, aí sim estaria aqui o grupo em questão com o Teams atrelado e com as configurações de privacidade que eu defini. Então, se eu clico ali naquele grupo, eu consigo ver algumas informações básicas. Eu consigo ver o nome de exibição e editar dessas informações, consigo ver o e-mail de grupo, posso ver quando que foi criado, consigo visualizar os membros, quem que é proprietário e quem é membro do site em questão. Consigo ver algumas configurações, né? Por exemplo, se eu quisesse aproveitar o endereço de e-mail de grupo atrelado à equipe do contábil, eu poderia marcar aqui para permitir ou não que remetentes externos enviem e-mail para esse grupo e que as mensagens sejam copiadas nas caixas dos membros do grupo também. Se fosse um grupo que eu quisesse que fosse oculto na minha organização, eu poderia ocultar da lista do catálogo de endereços global. Ou se eu precisar alterar a privacidade do grupo, eu também faço por aqui. E se tivesse um Teams atrelado, eu veria aqui as informações. E eu poderia também... o Gui, seu comentário, piada Johnson, viu? Eu poderia também criar uma equipe do Teams por aqui, para esse grupo em questão. E como vai funcionar lá a administração do SharePoint dessa equipe no painel? Percebam que eu fui ali na opção para mostrar tudo e vim aqui no centro de administração do SharePoint. Ele vai abrir uma nova aba com o nome da minha empresa, nome do meu tenant ou do meu locatário, tracinho admin.sharepoint.com. E aqui eu vejo algumas informações, né? Informações lá do centro de mensagens da Microsoft. Então aqui que eu vou ficar atualizado sobre as novidades, sobre possíveis problemas ou mudanças no serviço. Eu consigo visualizar também, fazer uma pesquisa pelos sites ativos. Por exemplo, se eu pesquisar aqui por contábil, será que eu acho esse site um site ativo? Encontrarei facilmente. Se eu voltar lá na minha página inicial, eu consigo também... E aí, Edu, e aí, Felipe, beleza? Fala, Márcio, um abraço, cara. Vi aqui que me mandou mensagem no WhatsApp, eu não consegui abrir ainda. Eu consigo ver a atividade de todos os meus sites do SharePoint. Então, a quantidade aproximada de arquivos que foram visualizados, ou editados, ou sincronizados. Ó. Nesse dia aqui, ó, dia 7/8/2021, ou 8/7, está em inglês, né? Eu tive uma visualização e edição, e tivemos 8 sincronizações. Não tive compartilhamento interno nem externo. Aqui eu vejo que eu tive 2 visualizações. E assim, você consegue acompanhar de forma simplificada o uso aqui, ou eu posso visualizar os sites e arquivos mais utilizados. Ó, o site principal, Tech Johnson, tem muitos arquivos, quase 10.000, e tem ali 20 exibições de arquivos recentes. O site do meu Project Web Access, também 555 arquivos de projetos, não tive visualizações recentes. Então você consegue fazer uma gestão bem simplificada aqui, utilizando informações muito úteis, né? Notificações de serviço, da saúde do serviço. Se eu tivesse algum problema no meu SharePoint, eu veria incidentes aqui. O uso de atividade do site está baixa porque eu estou num ambiente que é pouco utilizado. Se eu estivesse no ambiente de produção mesmo lá da empresa, eu teria um volume muito maior aqui, né? Até mesmo de espaço utilizado. Ó. Eu vejo o quanto que foi utilizado no meu ambiente. Eu tenho 1,33 tera 330 gigas mais ou menos disponíveis do meu 1,34. E não tem um risco alto de exceder, de exceder esse espaço de armazenamento. Empresas que têm uso muito constante, você vê o percentual do seu armazenamento que você usou nos últimos 180 dias e consegue ver se você tem um baixo, médio ou alto risco de passar desse armazenamento aqui. Além de usuários ativos, né? Consigo tirar um relatório simples aqui de usuários ativos e visualizar lá na outra página no centro de administração do Office 365 alguns relatórios mais detalhados. O Thiago da Latini, que está acompanhando a gente aqui, ele gosta muito de Power BI, ele costuma conectar o Power BI nesses relatórios de uso do Office 365 para tirar informações de adoção da ferramenta. Isso ajuda muito a gestão de TI na tomada de decisão para visualizar se a empresa está mesmo fazendo bom proveito e bom uso da plataforma.
Aqui em sites ativos, eu vou visualizar todos os sites ativos. E eu poderia fazer uma filtragem por nome do site, ou pelo endereço de acesso, visualizar, filtrar para somente os que estão conectados ou não a uma equipe do Teams. Ó. Eu tenho quatro sites só conectados a uma equipe do Teams. Eu consigo também fazer ali uma filtragem, deixa eu só limpar esse meu filtro, por espaço de armazenamento. Se você quer saber qual site de equipe da sua empresa está ocupando mais armazenamento, você organiza aqui do maior para o menor. E você consegue visualizar as informações ali também. Eu posso também fazer um acompanhamento ali, de repente quero selecionar esse site e gerenciar as permissões, definir quem são os administradores, ou se eu quiser editar essas informações desse site aqui, por exemplo, esse site, se não me engano, eu deixei as permissões para administradores do site serem administradores do SharePoint na empresa, proprietários do site estou eu e membros tem aqui eu e todos, exceto usuários externos. Então, esse é um site público dentro da minha organização. Todo mundo consegue estar como membro, consegue entrar e editar o conteúdo ali, mas eu poderia, de repente, se eu quisesse, se fosse uma intranet, um site de comunicação, vou até criar um de exemplo aqui. Criar um site de comunicação e quero que ele seja visível para toda a minha organização. Um site chamado Wiki365, proprietário sou eu, idioma português, Brasil, configurações avançadas, vou definir o fuso horário desse meu site, colocar aqui como -3 Brasília, defino o limite de armazenamento, digamos que eu quero que esse site não passe de 1000 gigas, ou de 1 tera, né? Posso definir o limite de armazenamento desse site ali. E assim que ele concluir a criação do site, eu acho que eu acabei vacilando, acabei criando como site de equipe, deixa eu ver. Ou foi comunicação? Esperar ele atualizar aqui. Site criado. Vou pesquisar dos sites. Aqui meu site. Vou mandar acessar a página web dele. O site de equipe ele é diferente, ó. Perdão, site de comunicação é diferente. Eu consigo ter um visual mais dinâmico, mais interessante para os membros da minha equipe, da minha empresa. E quando eu crio um site de comunicação com o intuito de defini-lo como intranet, geralmente a primeira coisa que eu vou fazer é personalizar as permissões aqui. Exemplo, eu quero que todos na minha empresa sejam somente visitantes, não tenham controle nenhum e não possam alterar nada. E eu quero que algumas pessoas sejam membros, tenham controle limitado e outros serão os proprietários. E eu vou querer limitar o compartilhamento desse site para a segurança da informação. Aqui, eu posso, por padrão, todo site criado vai vir com a opção de que as permissões de compartilhamento estarão definidas para que proprietários e membros possam compartilhar arquivos, pastas do site, e as permissões com permissão de edição vão poder compartilhar arquivos e pastas também. Eu vou mudar isso. Eu quero que somente proprietários do meu site possam compartilhar arquivos e pastas. E eu posso permitir ou não solicitações de acesso, para caso alguém que não tenha acesso tente entrar nesse site, tem um botão lá para solicitar permissão, e eu posso definir para que os proprietários do site ou que um e-mail específico vá receber essas notificações de acesso ao site. E aqui eu posso colocar uma mensagem personalizada, né, para a pessoa receber, exemplo, sua solicitação de acesso foi recebida, a equipe de administração da TI irá liberar assim que seu gestor confirmar permissão de uso desse serviço. E depois que eu fizer as devidas alterações, não sei nem se ele vai deixar eu salvar aqui, cadê? Vou deixar padrão, vai. E aí quando eu salvar, daqui em diante, desse momento em diante, ninguém mais vai conseguir compartilhar externamente o conteúdo desse site. E se eu quiser, já que eu criei como um site de intranet, né, eu quero de repente definir a permissão ali
de forma avançada, nas configurações de permissões avançadas. E eu quero definir aqui, ó, visitantes do site Wiki 365. Eu vou adicionar usuários e vou adicionar o grupo aqui, ó, todos, exceto usuários externos. E eu posso, por padrão, vem marcada a opção para enviar um convite por e-mail, então todos vão receber um aviso no e-mail de que foram adicionados ao grupo que tem permissão de acesso a esse site. Se eu não quiser notificar os usuários agora, eu desmarco essa opção e clico lá em compartilhar. E aí, a partir desse momento, eu tenho aqui os proprietários, o grupo de proprietários desse site, que sou eu. Eu posso definir alguns membros. Por exemplo, a Camila trabalha no marketing, no endomarketing da Tech Johnson, e ela vai precisar fazer algumas alterações nesse site. Eu posso colocar a Camila como membro. Então, ela vai ter permissão de edição do conteúdo desse site para me ajudar a personalizar, fazer publicações de notícias, de documentos, edições, e eu quero que ela receba esse convite por e-mail. Então, adicionei e cliquei em compartilhar. E aí vou voltar para a página inicial do meu site e eu poderia de repente simular aqui uma edição. Ó. Eu gosto do SharePoint que ele me faz lembrar a edição de blog. Se eu quiser editar aqui esse site para poder personalizar o conteúdo, eu vou, de repente, e o Kenji está aqui no chat, o Kenji é mestre em fazer isso. Isso aqui tem uma web part chamada Hero, tá? Eu tenho uma web part de notícias e tenho aqui uma web part de eventos. Além da web part de acesso à biblioteca de documentos, que vai mostrar ali automaticamente documentos editados recentemente nesse site. E posso publicar links rápidos, marcar ali perfis das pessoas, permitir ou não comentários nessa página. Então, digamos que eu queira alterar aqui uma dessas imagens. Vou pegar essa daqui, ó. Cadê essa? Vou editar essa imagem aqui. Ela está apontando para um link da Microsoft. E eu poderia alterar esse link, de repente, deixando para uma página interna, ou para uma pesquisa da internet, de imagem na internet, ou para alguma imagem que eu tivesse salva no meu OneDrive, ou apontar um link para o site externo. Eu vou pegar e até... Vou salvar aqui. Deixa eu ver como é que está essa página. Vou até tirar um print aqui da Wiki 365. Opa. Vou criar uma imagem, pegar a imagem aqui, ó. Deixa eu salvar aqui no meu outro monitor. Tá aqui um editor mega avançado, foi o primeiro editor de imagem que eu usei na vida. Isso aqui é melhor do que qualquer ferramenta. Brincadeira. Mas é bom sim, que abre o galho de muita gente. Salvar ali aquela imagem. E aí vou voltar lá no meu SharePoint, ó, e escolher uma imagem aqui, carregar a imagem e colocar no meu computador. Eu salvei aqui. Adicionar item. Ou seja, eu mudei o link que estava para uma página externa, agora vai para uma imagem. Ou melhor, deixa eu até descartar isso aqui. Eu cliquei na opção errada. Cadê? Definir ponto focal, ampliar, editar. Cadê o... Fazer a edição do meu Hero por aqui, ó. Editar o web part. Eu posso escolher quantos blocos esse Hero vai ter, tá? E aí eu deixei ele somente... Vou mudar aqui para 5 blocos. Vou deixar 3. E agora eu posso pegar um bloco e fazer a edição daquele bloco. Aí tem aqui a imagem de fundo, ó, imagem personalizada. Agora sim eu vou apontar aquela imagem que eu salvei. Que ali, na verdade, eu estava editando era o link. Aqui. Essa imagem, abrir. Adicionar a imagem. Ele vai fazer o upload e prontinho, aquela imagem está alterada. Então, assim, aí, a partir desse momento você vai ter que deixar a sua criatividade aflorar, tá? Para poder fazer a personalização de informações que sejam
que sejam chamativas, digamos assim, né, que sejam interessantes para o pessoal. E quando eu for republicar a página, eu posso colocar, agendar um lançamento do site, se eu estiver publicando para um grande número de pessoas, ou simplesmente já republicar agora o site em questão. E aí, voltando lá no centro de administração, né? Muitos administradores se preocupam com a questão do compartilhamento externo e a segurança. Então, vou ali de novo no centro de administração do SharePoint. Cadê? Quero entrar. Opa. Peraí que ele tentou me direcionar para o ambiente errado de novo. Vou aqui. Voltar aqui no meu centro de administração do SharePoint. E eu posso editar aqui algumas configurações. Exemplo, eu posso escolher como vão ser as configurações de criação de site. Eu quero permitir ou não que os usuários criem sites do SharePoint lá na página inicial. Se você quiser que o pessoal não veja um botão de criação de site, não vou autorizar meus usuários a criarem site. Então, eu desmarco essa opção e eles não vão ver mais o botão na página inicial. Novos sites, eu quero que sejam criados na estrutura /sites ou /teams. Eu deixo padrão /sites, mas vai da sua escolha também. Eu posso escolher aqui o fuso horário padrão, porque muitas vezes a gente esquece de alterar o fuso horário padrão do site na criação. E eu quero que o limite de armazenamento padrão para novos sites que eu criar sejam de, por exemplo, 1 tera. E aí eu salvo essas informações ali. Limites de armazenamento de sites. Eu posso deixar o limite manual, para definir os limites para cada site, ou posso deixar automático também na minha organização. E cada alteração dessa, toda vez que você vê um botão aqui, saiba mais, você consegue ir para a documentação da Microsoft que explica como funciona aquela funcionalidade. Então você não precisa saber tudo de cabeça, tá? Você pode simplesmente usar a documentação da Microsoft a seu favor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Inclusive, se você entra lá na página da Microsoft do exame de certificação MS100, que é do Microsoft 365, você vai ver lá embaixo uma opção de preparação online, módulos de se preparar, e vai ter os módulos online baseados na documentação da Microsoft. Então não fique com receio de que algum colega vai ver, vai dar risada de você, dizendo que você não sabe algo de cabeça, mesmo que teoricamente seja simples, não tem essa. Não somos super-heróis. Afinal, eu lembro que há 10 anos atrás, quando me mudei do Rio para São Paulo, os profissionais da área de TI, eu era um suporte nível 1 na época, e na minha equipe tinha o cara que era o administrador do AD, do ambiente de usuários e senhas da empresa. Tinha o cara que era administrador de e-mail, do Exchange Server no local, na empresa. Tinha o cara que era de SharePoint. E se eu for falar só do SharePoint, eu divido isso entre, existe o desenvolvedor de SharePoint, existe o cara que é administrador do SharePoint, e existe o cara que é a pessoa que é o usuário, simples assim. Então, as pessoas têm que entender que cada um deve ter a sua especialidade, ter sim um conhecimento mais generalista para você não ficar boiando no dia a dia, porém, você não pode se cobrar, e novamente, pensando na sua saúde mental, já que foi um dos assuntos das primeiras sessões hoje de manhã. Se você não sabe, não tem problema, ó, não sei, não lembro de cabeça, ou lembro mais ou menos como é, peraí que eu vou pesquisar aqui, vou ver na documentação como faz, eu já respondo você. O suporte da empresa que eu trabalho atua dessa forma no dia a dia. Tem gente que fala, se fosse para você me mandar a documentação, eu não contrataria a sua empresa, eu pesquisaria no Google, pesquisaria no Bing, tá bom, beleza, pesquisa lá, mas não é bem assim que a banda toca. Tem coisa que uma mera pesquisa vai ser suficiente, e tem coisa que, mesmo a documentação, não vai ter detalhes que sejam técnicos ou que sejam de regras do teu negócio. Então você vai ter que pôr isso na balança e avaliar a forma que você vai trabalhar. Aqui, ó, nas configurações de páginas, eu posso permitir ou não que usuários criem novas páginas, permitir ou não comentários nas páginas do SharePoint, limite de armazenamento do OneDrive, também tem configurações do limite de armazenamento padrão da conta individual do OneDrive de cada colaborador. Eu posso permitir ou não notificações sobre atividades de arquivos, definir as configurações de retenção padrão do OneDrive da empresa, definir
configurações de sincronização. Eu quero mostrar ou não o botão de sincronizar lá no OneDrive, permitir ou não a sincronização apenas a computadores associados no domínio da empresa. Então, você vai interagir com o administrador do AD da sua empresa para pedir a GUID, a ID de identificação do domínio da empresa de vocês. Exemplo, techjohnson.local, se eu tivesse meu controlador de domínio num servidor da rede interna. Com isso, eu iria limitar a sincronização do OneDrive e do SharePoint apenas a computadores ingressados no domínio da minha organização. Eu quero bloquear o carregamento de tipos específicos de arquivos. Eu não quero que o pessoal publique arquivo MP3 no meu SharePoint, porque ocupa muito espaço. Vai que algum desavisado pega lá a coletânea de música deles e publica no OneDrive no SharePoint. Nada disso. Então, eu insiro um limite de tipo de arquivo aqui também. E, novamente, saiba mais. Documentação para cada um desses itens, para que você possa se informar e tirar suas dúvidas sobre. E políticas, outro item mega importante para vocês. Nas políticas, na configuração padrão, as opções de compartilhamento externo vêm assim, no modo mais permissivo. Pode ser que você trabalhe numa empresa que tenha preocupação com pode ser que você trabalhe numa empresa que tenha preocupação com a segurança da informação e não quer que as pessoas criem arquivos que permitam compartilhamento de qualquer lugar. Então você vai mudar aqui, não quero que o pessoal crie link público, eu vou deixar aqui para no OneDrive apenas para compartilhar apenas com convidados novos e existentes. Ou, outra coisa, eu não posso deixar o SharePoint no nível mais baixo que o OneDrive, é sempre o inverso, tá? O SharePoint vai ter um nível mais alto do que o OneDrive. Eu não consigo deixar o SharePoint com apenas pessoas da minha organização e subir o OneDrive lá para convidados novos e existentes. Ele não deixa. Então, você vai definir o nível aceitável de compartilhamento externo que sua organização permite. E eu consigo também, deixa eu voltar ao meu aqui padrão, que nesse caso aqui, como ambiente de teste, eu não tenho problema com isso, mas você consegue também definir como vai ser a criação de links, o tipo de link compartilhado. Quando alguém for compartilhar um arquivo lá no OneDrive ou no SharePoint, eu quero que esse link, por padrão, seja selecionado na opção que somente pessoas da minha organização. Porque muitas vezes já vem assim, com qualquer pessoa com um link, e aí os usuários desavisados, às vezes, vão gerar um link de compartilhamento de um arquivo que a ideia era mandar internamente e acabam mandando com um link público, né? Não, deixa assim, e aí quem quiser alterar vai fazer a alteração manualmente, que aí a tendência é que você tenha mais links apenas internos do que externos. Outro ponto, a permissão selecionada por padrão quando esses links forem gerados, vai ser a permissão de exibição ou de edição. E outra coisa, os links, eles devem expirar? De repente você não quer que o pessoal fique criando link deliberadamente e com validade eterna. Eu posso definir aqui, na empresa que eu trabalho, por exemplo, os links eles são definidos para expirar após uma determinada quantidade de dias. Que tal colocar aqui uns 30 dias, 60 dias, 90 dias? Ou deixar o usuário definir isso manualmente no link, mas você precisa treinar os seus colaboradores para fazer o uso correto. Então, aqui já é uma chamada para vocês assistirem depois, não lembro qual dia vai ser nessa semana a apresentação da Thaís, ela vai entrar nos detalhes de produtividade, links de compartilhamento, permissões e segurança lá na página do OneDrive e do SharePoint. Aqui eu estou dando uma visão mais para administradores da plataforma. E esses links, de repente eu quero que os links possam conceder essas permissões padrão para arquivos. Vai ser a permissão padrão para exibir e editar, ou vai ser somente de exibição, e se o usuário que está compartilhando quiser, ele que altere a permissão para exibição e edição. E pastas, eu posso permitir exibição, edição e carregamento de arquivos nessas pastas, ou apenas exibição. Então, vai da sua escolha aí como administrador, de acordo com as suas políticas de segurança. Mostrar ou não aos proprietários o nome das pessoas que exibiram arquivos deles no OneDrive, se for um compartilhamento de arquivo pessoal do OneDrive, né? Permitir que os proprietários de sites escolham exibir ou não o nome das pessoas que visualizaram esses arquivos e páginas no SharePoint. Usar links curtos para compartilhar arquivos e pastas.
Controle de acesso, uma outra opção que eu gosto muito também. Você pode restringir o acesso a dispositivo que não for gerenciado ou que não estiver conectado ao domínio do AD ou do Azure AD de vocês. Então, você na configuração padrão está aqui, permitir acesso total por meio de aplicativos da área de trabalho, aplicativos móveis e da web. Eu poderia deixar o acesso limitado para somente via web, ou literalmente bloquear o acesso. Só que isso aqui não é um acesso condicional, isso aqui seria aplicado a toda a organização. Empresas que têm o licenciamento do Azure AD Premium ou do Microsoft 365 Business Premium podem criar uma política de acesso condicional, que vou falar em breve numa outra live lá no meu canal, para gerenciar que determinados grupos possam ou não acessar externamente por meio de dispositivos gerenciados ou não pela organização de vocês. Mesma coisa aqui, local de rede. Digamos que eu queira permitir que toda a empresa, novamente, não é um acesso condicional, vai ser aplicado à organização como um todo, que o pessoal só acesse o ambiente do meu OneDrive, do meu SharePoint, a partir dos endereços IPs, a partir do endereço IP de internet da minha empresa. Então, eu veria aqui, lá no meu IP R, digamos que eu estivesse aqui no escritório, num ambiente com endereço IP fixo da internet da minha empresa. Eu pegaria o IP aqui, e colocaria lá para permitir acesso ao meu SharePoint somente a partir dessa localidade. Não vou ativar, senão eu vou afetar a Camila, que usa também lá de casa. E a gente sabe aí que Office 2007, 2010, 2013, que já está no suporte estendido, se é que já não terminou, ou está terminando, eles não têm total compatibilidade com a autenticação moderna, que é a autenticação utilizada pelo SharePoint. Eu posso vir aqui e marcar a opção para bloquear o acesso de aplicativos terceiros ou versões anteriores do Office e que não tenham, que não possamos impor restrição de dispositivo, ou eu vou bloquear o acesso a esses aplicativos que não tem mais suporte à segurança moderna, à autenticação moderna, para evitar o uso de aplicações legadas de sincronização com aplicativos que talvez sejam inseguros se não estiverem atualizados. E aí você salva essa configuração. Bom, deixa eu ver se não faltou mais nada. Migração, não vai dar para entrar no detalhe, mas existe um menu de migração aqui que você pode usar as opções de compartilhamento de arquivos do seu servidor de arquivo local, tem um documento ali de Saiba Mais, um link explicando como funciona, para te ajudar a migrar compartilhamentos de arquivos do servidor de arquivos da sua empresa para o SharePoint Online. Ou você pode migrar lá do Box, ou do próprio Google Drive, do Google lá do G Suite, também para o OneDrive e para o SharePoint, fazer uma migração centralizada, uma migração em massa, se tua empresa tiver fazendo a implantação aí, a migração de lá da concorrência para a Microsoft. E você pode também usar outras opções de sincronização. Se você estiver migrando de um SharePoint Server no local, 2010, 2013, 2016, você pode usar a ferramenta de migração do SharePoint para fazer essa migração, ou usar o Mover, que é o Mover.io, uma ferramenta muito boa, que a Microsoft comprou recentemente, se não me engano, para fazer a migração para a nuvem de forma centralizada com essa aplicação excelente também. Então, assim, aqui tem muito mais coisas. Eu vou fazer agora um jabá lá vou fazer uma propaganda aqui do Douglas Romão, MVP, né? Lá no YouTube, deixa eu até acessar aqui, youtube.com, que agora a gente vai para a questão da aprendizagem, né? Só para finalizar a live aqui, porque a gente tem poucos minutinhos. Como que eu posso aprender mais? Sem precisar ficar minerando informação no YouTube, vendo o vídeo de um lado e do outro, com informações desconexas. Você vai usar os recursos de aprendizagem online da Microsoft. Então, se você é um usuário final, você vai pesquisar aí pela central de ajuda do SharePoint. Tem lá no site, suporte.office.com/SharePoint. Lá tem pequenos tutoriais e vídeos curtos ensinando a trabalhar com a parte de arquivos, bibliotecas e páginas do SharePoint Online. Tem vídeos de treinamento da Microsoft, um guia de início rápido. Então, depois eu vou compartilhar esse PPT, a versão PDF dele no meu LinkedIn. Então, acompanhem lá que vocês vão poder fazer o download. E aqui tem os links que serão úteis para vocês, tá? Além disso,
você pode usar a ajuda do próprio centro de treinamento. Se você procurar aí por centro de treinamento do Office no seu buscador preferido, você vai achar esse site aqui, que é o centro de treinamento do Office 365, que tem os módulos separados por aplicativo, para o Outlook, para o OneDrive, para o SharePoint, para o Teams e assim por diante. Ou a própria ajuda do Office. Se você pesquisa um termo na caixa de pesquisa do Office, ele te mostra aquela opção. Então, sabe aquele seu colega que vive reclamando que o Office mudou o layout, que a opção que ficava de um lado foi para o outro? Você não precisa saber de cabeça, usa a pesquisa. Vai na pesquisa do Office, escreve lá o termo da funcionalidade que você queria saber onde estava, e ele vai mostrar para você. Tá bom? E perguntas e respostas, deixa eu acompanhar rapidinho aqui no chat, se temos alguma pergunta que talvez eu tenha perdido. O Márcio comentou aqui, ó, que o primeiro contato dele com o projeto de SharePoint foi com a minha tutela. Que nada, Márcio, ali eu fiz apenas o Kickstart, né? Só dei o pontapé inicial e vocês tocaram o projeto por conta e foi um sucesso, e é sinal que deu certo, né? De lá para cá, eu imagino que tenham feito outras implantações e outros clientes e não tenham tido nenhum transtorno. Ou se teve transtorno, acredito que a documentação e os posts da Microsoft têm ajudado muito nesse sentido. O Jean comentou aqui que é bacana mostrar sobre informações de exemplos para empresas, como calendário de férias, wikis, processos internos e suas aplicações. Jean, infelizmente eu até gostaria, mas o tempo aqui foi curto, não consegui. E eu acompanho depois a live da Thaís Mafra, que eu acredito que ela vai entrar mais no detalhe sobre esse tipo de produtividade no SharePoint. E lá ainda sobre recursos de aprendizagem, vocês vão utilizar esse site aqui, ó, no YouTube. Pesquisa aqui pelo Douglas Romão, que é um MVP da Microsoft, que também vai palestrar no nosso evento, tá? E vem aqui em playlists. Tem uma playlist aqui, ó, colaborar com SharePoint, e ele está usando os módulos do Microsoft Learn. Bem interessante essa playlist. Vou jogar no chat privado aqui. Vou ver se a Carol consegue jogar no chat público aí para vocês. E aí, o que ele fez aqui? Ele pegou e criou uma série de vídeos sensacionais em que ele explica cada módulo lá do Docs Microsoft. Então, se você olhar a descrição aqui da lista, ó, tem aqui, ó, começar a estudar, Learning da Microsoft. Você entra nessa trilha e você pode criar um ambiente de desenvolvimento, uma conta de teste gratuitamente para você brincar. Então, no Microsoft Learn tem essa listinha aqui, ó, que é colaborar com o SharePoint Online. São 1 hora e 14 minutos de roteiro de aprendizagem, dividido em 4 módulos. Também vou jogar o link no privado para a Carol mandar para vocês aí. E vocês podem... Vou até salvar meus favoritos, que depois eu vou querer dar uma olhada com calma nesses módulos aqui. Se você procurar pelo programa de desenvolvimento, acessar lá developer.microsoft.com/ppr/microsoft365/dev-program. Vou jogar o link aí também. Aqui vocês vão conseguir ingressar com a sua conta pessoal da Microsoft e gerar um locatário, um tenant de teste com uma licença do Microsoft 365 E5 na versão de desenvolvedor. Você vai ter uma área restrita de desenvolvimento gratuita com Microsoft 365 E5, válida por 90 dias, para você brincar à vontade e usar nos seus estudos, aí, até mesmo para a prova de certificação, se você for tentar fazer o exame MS100. Então, você que trabalha numa empresa administrando o Microsoft 365, você pode entrar na página do exame MS100, se você já tem certa experiência, sei lá, 1, 2 anos de experiência ou mais, e usar os módulos online para aprender desde a gestão de identidade do usuário até a atualização de aplicativos do Office, Windows 10, gerenciamento da implantação, ou se você nunca fez uma prova da Microsoft, você vai aqui, ó, na página do exame MS900, que é um bom começo. Você vai poder baixar ver a estrutura de tópicos cobradas no exame e também tem os módulos online com os roteiros de aprendizagem e materiais de estudo para você estudar, se preparar para essa prova, e eu acredito que se você dedicar 1 hora por dia de estudo, pelo menos, você passa nessa prova MS900 com tranquilidade, mesmo que você tenha só 1 ano de experiência no Microsoft 365. Se você tem mais, 2 anos ou mais de experiência, e já fez alguma prova da Microsoft, vai para a MS100. Não fez nada ainda, está no começo, vai primeiro para a MS100 para ver a vida como ela é. E aí sim, curtir à vontade. Bom, desculpe-me se eu
passei um pouquinho do tempo, 5 minutinhos, né, Carol? Mas eu espero que tenha sido conteúdo válido e muito útil para todos. Estudem bastante, me procurem no LinkedIn, entrem nos grupos lá do Telegram, Cloud Students, Cloud Consultants, que a turma se ajuda bastante lá, compartilhando conhecimento nas plataformas da Microsoft. Seja Azure, Microsoft 365, seja bem-vindo e partiu nuvem, como diria o Rafael Andrade, ou conte conosco na sua jornada para a nuvem Microsoft. Carol, terminei aqui. Deixa eu ver. Legal, obrigado pela participação de todos. E aí, Edilson, beleza? Falou, Chico, valeu, Sérgio. Valeu, Leandro. Falou, Henrique, valeu, Carlos. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jefferson. Falou, Pedrão. Obrigada, Johnson, arrasou. Fechado. E, então, meu LinkedIn tá aqui, ó, meu e-mail pessoal e meu LinkedIn, se quem quiser adicionar lá. E muito obrigado pela participação. Bora seguir o Johnson. E amanhã tem mais, gente. Até amanhã, pessoal. Vou deixar o vídeo de amanhã para vocês verem.